Boa tarde, gente. Muito obrigado. Vamos lá. Radiofrequência microagulhada, radiofrequência fracionada. Agradecer a professora Mariana para me botar a estudar pra caramba, para estar aqui palestrando para vocês. Eu quero contar que a ideia da radiofrequência fracionada, eu já vinha buscando ela um pouquinho, porque temos alguns pacientes que a gente acaba perdendo, porque chegam na nossa clínica para fazer toxina botulínica, e como eles têm uma ptose de pálpebra superior, a gente acaba não fazendo e tendo que indicar para o cirurgião, porque se a gente paralisa a testa, ele perde o mecanismo de compensação e, por consequência, acaba ficando com os olhos fechados. Então a gente tem que estar sempre acaba sempre antes de fazer uma toxina perdendo muito paciente ali, porque tem que fazer uma blefaro, tirar a ptose palpebral superior. E eu já estava estudando, a professora Mariana me convida para falar sobre o assunto, estudei bastante e vocês vão ver o que eu concluí em relação à radiofrequência agora na sequência. Primeiro, para falar de radiofrequência fracionada, tem que falar um pouquinho de radiofrequência, ok? Então a radiofrequência hoje se vende que ela pode ser utilizada para um monte de coisa, né? Então o que é o aparelho de radiofrequência? O aparelho de radiofrequência física, sob o conceito físico, é um equipamento de corrente elétrica, né, que trabalha em frequências específicas, e essas características de frequência fazem com que esse equipamento perca, essa corrente perca a sua capacidade excitomotora e promova precisamente aquecimento tecidual. O termo radiofrequência se dá da frequência da eletricidade utilizada, que é muito similar à das ondas rádio. Então, a sacada do equipamento de radiofrequência é essa, é promover uma colisão entre as moléculas, produzir um calor e, dependendo da temperatura que eu vier a atingir, gerar um processo inflamatório controlado ou não, né? Já sabe que a gente trabalha com baixas temperaturas de radiofrequência hoje, eu não necessariamente vou ter um aquecimento, né? Mas convencionalmente, grandes níveis de evidência científica falam em gerar uma inflamação controlada a partir da colisão de moléculas e produção de calor. Se eu for um pouquinho mais à frente, a gente começa a ficar um pouco confuso de tanto equipamento que vem surgindo no mercado, né? O que é um aparelho de radiofrequência? Quais são as evidências? Então, é um equipamento que produz calor, né? Sintetizando a ideia da radiofrequência. Se nós vamos para os conceitos e nível de evidência científica de radiofrequência como um todo, está bem conceituado o insight de tratamento de flacidez de pele, ok? A partir de uma inflamação controlada, proliferar fibroblasto, produzir colágeno, seja corporal, seja facial, estudos bem delineados mostrando o aumento da produção de elastina, colágeno tipo 1 do tipo 3, estudos bem delineados mesmo em relação à radiofrequência. Isso aqui a gente faz lá no laboratório com corante, com RED, para ver o aumento da produção de colágeno. Outra coisa interessante que a radiofrequência, eu estou falando da radiofrequência a granel, tá? A granel é a melhor terminologia que eu achei para fazer a tradução do inglês, a granel, que é uma radiofrequência que nós utilizamos convencionalmente na nossa clínica. Não estou falando ainda sobre a fracionada ou microagulhada. Mostrando hiperplasia da epiderme, que é algo muito importante para o rejuvenescimento, né? A gente tem que estimular a produção de colágeno e aumentar também a espessura da epiderme, isso está bem delineado. Esse estudo é interessantíssimo, é um estudo ex vivo, onde se retirou um retalho de uma paciente pós-abdominoplastia, se colocou um eletrodo de radiofrequência, 2 pontinhos, em 13 segundos, contração, um enrijecimento das ligações de colágeno. Então, a radiofrequência também tem um efeito Cinderela imediato, mas não é esse o efeito que a gente quer, mas ela tem esse efeito, né? O paciente, quem trabalha com radiofrequência na clínica, sabe que o paciente sai com o efeito Cinderela, ele gosta de aplicar a radiofrequência pelo calor e por esse efeito Cinderela. E, obviamente, a gente tem evidência científica para o tratamento de estria também. E vocês estão vendo aqui que o paper é não fracionada, né? A radiofrequência. 4 semanas após o último tratamento, esse estudo se fez com intervalos de 1 mês de aplicação de radiofrequência, também com histologia e registro fotográfico. 4 semanas após 3 sessões de tratamento com intervalo de 28 dias. Então, radiofrequência tem evidência científica interessante para rejuvenescimento, para estria, para flacidez de pele. Para a questão dos adipócitos também, tem estudo mostrando que o aumento da temperatura causa lesão adipocitária, então a principal via descrita é necrose adipocitária.
Um ponto importante é saber qual é o equipamento que tu está utilizando para realmente gerar este efeito, mas tem evidência, a gente trabalha muito. Eu gosto da associação da radiofrequência em pacientes que têm gordura corporal e flacidez de pele associado, que é muito característico, né? Às vezes a gente vem com um modelo, né? Ah, é só flacidez, é só estria. Não, normalmente os pacientes têm isso associado, flacidez, estrias e gordura corporal também. Pois bem, tudo isso que eu estou falando está relacionado à radiofrequência que se chama radiofrequência a granel, que é a radiofrequência que nós utilizamos convencionalmente, e a literatura fala que nós temos dois tipos de radiofrequência. Primeiro, a monopolar e a multipolar. Ponto importante, né? Estou aqui trazendo, fazendo uma revisão para vocês para já entrar no assunto. A radiofrequência, ó, dois diferentes tipos. Eu tenho a radiofrequência monopolar, que na verdade não deveria ser chamada de monopolar, segundo o engenheiro que trabalha conosco, né? Porque na real eu tenho um eletrodo, né? Eu tenho um eletrodo lá no fundo, né? Mas mesmo assim. Então a energia sai de um dos eletrodos e procura a placa convencionalmente. E eu vou ter a bi, tri, hexa, que são as multipolares. Qual que é a diferença entre esses equipamentos? Teoricamente, os equipamentos monopolares eu busco uma maior profundidade de penetração da onda, enquanto os multipolares eu vou ficar com um aquecimento mais superficial. E aqui um insight clínico bem importante. Se vocês trabalham com equipamentos, se vocês trabalham com rejuvenescimento facial, por exemplo, cuidado com os equipamentos monopolares. Teoricamente, vocês vão estar tirando gordura também da face, né? Estão tirando tecido de preenchimento. Eu estou dando uma dica clínica bem importante. Se vocês trabalham com equipamentos monopolares da face, vocês vão estar tirando gordura, porque muitas vezes é o mesmo equipamento que vocês utilizam para gordura, nos mesmos parâmetros no corpo. Multipolar, importantíssimo. Monopolar, grande profundidade, maiores profundidades do que multipolar. Daí tem muita gente que tem equipamento multipolar e acha que tem que devolver o equipamento ou comprar outro porque não vai chegar no tecido adiposo. Não. Frequência é inversamente proporcional à profundidade. Então, quem não tem equipamento mono ou multipolar vai vir para a diferenciação de frequência para atingir o tecido-alvo. Então, não é necessário ter dois equipamentos de radiofrequência na clínica. Ok? Vocês têm que saber ciclar. 2.4 MHz, mais ou menos, vou trabalhando na derme. Quando eu vou para frequências mais baixas, 0,8, eu vou até o tecido adiposo. Então, a primeira divisão da literatura, se a gente pega esses papers de revisão, é isso. As monopolares, as bipolares e a radiofrequência descrita como radiofrequência a granel. E eu trago esse insight em relação à frequência. E aí, eu tenho mais uma divisão em relação à radiofrequência. Enquanto eu estou falando aqui, a Mariana já está rindo de mim ali. Obrigado, Mariana. Eu tenho outra divisão. Vocês podem me chamar de qualquer coisa, né? Inclusive o pessoal aí das técnicas do BBGlow está me chamando de bastante coisa, mas desatualizado eu não sou, pelo amor de Deus. Esse paper é de 2019 e foi nele que eu me baseei agora para trazer essas características da radiofrequência fracionada, e eu utilizei também microagulhada para fazer essa revisão bibliográfica e compartilhar com vocês as evidências científicas. Então, senhoras, eu tenho uma divisão clara. Eu tenho a radiofrequência a granel, essa eu acho que é a melhor tradução, que é a radiofrequência que eu vou passar o gel, e eu tenho a radiofrequência fracionada. O nome já está dizendo, não? Eu estou fracionando a energia e colocando ela em pontos específicos de aplicação. Então é bem simples. Uma, eu estou passando e aquecendo o tecido todo, de forma seletiva por ser monopolar ou multipolar, ou dependendo da frequência. E o outro equipamento eu vou fracionar a minha energia e vou dar um ponto de energia muito forte. Inclusive, agora eu estava lendo ali atrás, alguns artigos falam em chegar na radiofrequência fracionada a 72 graus na derme, só para vocês terem ideia, 72 graus. Aqui está a diferença. Inclusive, esse artigo agora lá no Rio Grande do Sul, a professora Mariana mostrou ele, essas imagens referenciam bem, ó, monopolar, ok, maior profundidade, bipolar de um eletrodo ao outro. A distância entre os eletrodos também interfere na profundidade, isso é importante falar. E eu tenho um equipamento aqui clássico, que é o que eu e a maioria de vocês tem na clínica. E aqui nós temos o que a gente chama de radiofrequência microagulhada ou radiofrequência fracionada. Em termos de terminologia, é a mesma coisa, ok? Agulhas a granel. O que é a radiofrequência fracionada ou microagulhada? A ideia é essa aqui. Tá? Em vez de eu estar passando o eletrodo, eu vou principalmente, grande parte das publicações que eu vou mostrar para vocês são agulhas. Essas agulhas penetram o tecido e dão um disparo de energia pontual no tecido.
ok? Então, ó, a energia flui, forma um circuito fechado de corrente elétrica e normalmente os estudos estão falando em equipamentos bipolares, tá? Bipolares, para esse tipo de radiofrequência. Se nós formos um pouquinho mais adiante, em relação ao que é este equipamento, eu já notei uma diferença muito interessante e isso interfere diretamente na nossa prática clínica. Então, todo mundo entendeu o conceito. Descem as agulhas, principalmente são agulhas. Descem as agulhas, dão um disparo de energia de radiofrequência. O que eu tenho que cuidar em relação aos equipamentos? Primeira diferença, que eu achei muito interessante. As agulhas isoladas e não isoladas. Você já consegue imaginar aqui, ó, agulha não isolada, a energia bate, desce, e eu vou disparar a energia e ela vai pegar a minha epiderme e a derme. Nas agulhas isoladas, eu tenho isolamento, eu vou preservar a minha epiderme, principalmente, e o disparo de energia vai ser principalmente na derme. Então, a literatura fala que eu tenho o efeito de perfuração, o efeito físico de lesão, tecnicamente, de uma agulha, como do microagulhamento, e lá dentro eu vou ter o disparo, né, de energia da radiofrequência. Qual que é a diferença desses equipamentos aqui, segundo os autores? Basicamente, quando eu trabalho com este tipo de agulha, eu tenho maior risco de lesão e hiperpigmentação pós-inflamatória, porque a minha lesão, o meu processo inflamatório vai se dar lá próximo dos melanócitos, né? Uma questão fisiológica importante. E aí, eu tenho mais duas variáveis importantíssimas, né? Eu tenho duas variáveis, isolamento de agulha, ou não isolamento, e a questão do comprimento das agulhas. Então, esse estudo faz uma revisão, faz um corte histológico e vai mostrando 0,5, 1, 1,5, 2,5 e 3,5. Vocês podem ver que aqui foi utilizada uma agulha isolada. E olha lá onde é que está o ponto de energia no corte histológico de lesão, lá embaixo, preservando a epiderme. O que me chama muito a atenção? O que me chama a atenção dentro da leitura é o seguinte, os caras estão falando, tá, de 0,37 milímetros, por exemplo, para a questão de pitose palpebral, e quando eu falo de flacidez ou cicatriz de acne, de 2,5 a 3,5 milímetros. As evidências estão aí, ok? As evidências científicas, então, nesse tipo de agulha, principalmente porque a gente utiliza. Aí, conseguiram mais ou menos entender qual a ideia da radiofrequência fracionada? Esse é o objetivo até aqui. Tudo bem? Entra as agulhas, fraciona a energia, dá um start de radiofrequência, eu gero uma lesão controlada, ativa a proteína do choque térmico, inicia o processo inflamatório, prolifera fibroblasto e produz colágeno. Bom, o meu assunto aqui é evidência científica. Eu tenho que falar quais são as evidências científicas destes equipamentos de radiofrequência fracionada ou microagulhada. Então, já fui para o meu buscador de dado predileto, utilizei várias palavras-chave e cheguei aqui. Revisão sistemática 2. Podem excluir da cabeça de vocês, essa terminologia não traz o equipamento que a gente quer para os nossos objetivos, por mais que eu já tenha delimitado a área clínica aqui em dermatologia. Então, não temos revisão sistemática. Encontrei 15 controlados e 69 estudos primários. Já vou contar para vocês, eu nem leio os primários, eu já vou direto para os controlados, eu nem tenho tempo para ficar aqui se não tem o controle. Eu quero esse tipo de coisa é o que me define o que eu vou trabalhar na minha clínica. Na verdade, o que define a minha clínica é isso aqui em cima. Quando eu não tenho, eu desço as minhas exigências e vou para os controlados. Então, para o que a radiofrequência fracionada pode ser utilizado hoje dentro das nossas clínicas? É isso que eu tenho que responder. Me libera, parceiro. Ai. Valeu. Então, achei muito interessante, tá? Tratamento para hiperidrose, muitíssimo interessante. Hiperidrose é um grande problema. Já tentei trabalhar com toxina botulínica para hiperidrose, não tive sucesso nenhum, tá? E aqui vejo uma possibilidade muitíssimo interessante com estudo controlado, tá? A ideia da radiofrequência fracionada para a hiperidrose, com estudo controlado, ok? É que elas podem destruir as glândulas écrinas. Então, se dá um start de energia tão grande que se destrói as glândulas écrinas. Então, a primeira sacada é a possibilidade para a hiperidrose. Nossa, quem tem hiperidrose aqui que sabe que sofre muito com isso, a cirurgia é extremamente complexa,
complexa e nós não temos excelentes tratamentos. Tentei toxina em planta dos pés, região axilar, nunca tive sucesso. E os pacientes acabaram evoluindo para o procedimento cirúrgico. Então, primeiro indicativo interessante aqui em termos de evidência científica. Segundo, microagulhamento. É importante falar que essa radiofrequência bipolar não é a mesma a granel, tá? É uma outra radiofrequência, não é a mesma que a gente passa a 40, 42 graus. E radiofrequência para acne e cicatrizes de acne. A gente já imaginava para cicatrizes de acne, né? Porque a radiofrequência já vem com essa pegada, o microagulhamento também tem muita evidência científica para isso. Estudo muito interessante, eu acho que vocês estão fazendo muito certo tirar foto desses estudos aqui, porque vocês têm que ler. Peguei o filé dos estudos de radiofrequência fracionada, eu estou trazendo para vocês aqui. Esse paper foi publicado em 2015. A ideia da lesão, da acne propriamente dita, seria esse aumento de temperatura exacerbado regular a produção da glândula sebácea. E para a questão da cicatriz de acne, eu venho com a ideia de gerar uma lesão controlada, proliferar fibroblasto e produzir colágeno. Aqui eu tenho um outro estudo trazendo a radiofrequência fracionada bem delineado para o tratamento de cicatriz de acne somente. Os resultados são impressionantes, ó, é impressionante, 6 meses após o tratamento, muito legal mesmo os resultados. Temos evidência científica para isso e eu já começo a chamar a atenção para uma coisa. Lembram que eu falei do tamanho das agulhas? Lembram? O tempo todo os caras estão falando de anestesia tópica, ó. Se utiliza com anestesia tópica e mais, se sente dor com anestesia tópica no procedimento de microagulhamento. E mais, tem artigos que trazem a ideia de anestesia tumescente. Eu vou ir adiante. Então, hiperidrose, acne com cicatrizes de acne, só cicatrizes de acne, bem descrito, e, obviamente, a questão da radiofrequência fracionada no rejuvenescimento. Então, também bem descrito pela literatura, um estudo controlado, com análise histológica, 4 semanas depois, aumentou a produção de colágeno, tem evidência de aumento de elastina. Inclusive, quando a gente fala de rejuvenescimento, tem outro artigo que me chama muita atenção, onde eles fazem, inclusive, a comparação com a cirurgia de lifting, tá? Com lifting facial. Muito interessante. Tu vai ler os estudos e é realmente, a gente se empolga lendo o estudo, né? Porque a diferença é muito legal, tá? É muito legal mesmo. Então, o meu objetivo aqui era falar sobre as evidências. Então, nós temos para hiperidrose, ok? Estudo bem delineado e controlado. Temos para acne com cicatrizes, temos só para cicatriz de acne e temos, obviamente, para rejuvenescimento, é a maior parte dos estudos. E aí, a gente se empolga, né? Mas não adianta se empolgar assim. Porque nós temos um problema muito sério, e eu conversava com um amigo português e ele me disse que na Europa também, eu já estive na Europa há pouco tempo, porque nem tudo que parece é. Só um pouquinho. Eu já fui dar uma pesquisada, pelo menos no Brasil, o que tinha de equipamentos que atingiam os pressupostos do que se diz respeito às características que os estudos científicos internacionais pautam. Então, principalmente, agulhas isoladas, um disparo de energia altíssimo, que requer, inclusive, a questão do uso de anestesia, isso é fundamental, que leva a 72 graus a derme, segundo ponto importante, né? E terceiro, a questão da regulação da amplitude da agulha. Eu não quero ficar dando start na minha epiderme com radiofrequência, porque eu vou ter risco de hiperpigmentação, e isso está bem caracterizado. Então, o nosso problema é que nem tudo, eu peguei essa frase que eu achei que tinha tudo a ver, nem tudo que se vê é o que parece, nem tudo que parece é o que realmente é. Para explicar melhor o que acontece no Brasil, para quem está chegando agora no mercado, é mais ou menos o seguinte. Plataforma vibratória. Eu vou dar 4 exemplos. Escolhi 4 exemplos para mostrar para vocês como nem tudo que parece é, ok? Plataforma vibratória, caracterizada na corrida espacial, os astronautas vinham com baixa de densidade mineral óssea, a corrente excitomotora melhorou a questão de hipertrofia muscular, ok? Mas, como não tem um impacto, não tinha um efeito piezoelétrico, osteopenia.
Quando eu vou para a plataforma vibratória, vários efeitos descritos em termos hormonais, aumento de testosterona, hormônio de crescimento, diminuição de cortisol. Isso aqui é muito legal para quem trabalha com gordura corporal. Vou um pouco mais além ainda. Tem estudos em animais mostrando que a plataforma vibratória diminui gordura corporal em termos de percentual e total, e a plataforma vibratória, ela ainda tem a capacidade de diminuir os níveis de leptina sem aumentar a fome nos animais. Só que qual é o problema? O mercado foi inundado por plataformas oscilatórias, não plataformas vibratórias triplanares. Então, aqueles efeitos que eu estava falando ali são de plataformas triplanares. Os efeitos hormonais não são de plataformas oscilatórias, que é aquela que aparece na Polishop, aquelas gangorras, sabe? Eu não estou dizendo que aquilo não funciona. Funciona. O pessoal da ortopedia lá da universidade usa para reabilitação de joelho, de tornozelo, só que os efeitos hormonais que eu estou falando aqui são das triplanares. Elas trabalham em 2 eixos, elas são mais caras de se fabricar. Ok? Só que tudo é plataforma vibratória. Vocês entendem isso? Se vocês descerem ali embaixo, provavelmente vocês vão comprar uma oscilatória por vibratória. Eu vou dar outro exemplo importante. Fototerapia. Fototerapia tem um monte de estudo legal. Bactericida, regenerativo, tem estudo em estria, evidência científica magnífica. Ó. O LED, para acne interessante, inibe a proliferação bacteriana via porfirinas, inibe o processo inflamatório, porque a fototerapia inibe, dependendo do comprimento de onda e da energia, inibe a COX, só que eu tenho que saber qual é o meu comprimento de onda e eu tenho que saber qual é a dose colocada no tecido. Então não adianta nada comprar essas coisas assim, coloridas, vocês entendem? O nome é fototerapia, mas não é a mesma coisa da plataforma vibratória. O nome, eu posso usar máscara? Tu pode usar máscara, desde que tu saiba qual é o comprimento de onda e qual é a dose que tu vai estar utilizando. Eu sempre conto de um paciente que viajava até a clínica, ele viajava até a clínica para fazer fototerapia. E aí é óbvio, né? Ele tinha o custo de deslocamento de outra cidade, mais a sessão. O que ele fez? Ele comprou o equipamento de fototerapia dele, o próprio. Deu legal, né? Vamos lá. Eu moro numa região de origem italiana também. E italiano é assim, né? Tem o nariz grande e a mão fechada pra caramba. Então ele comprou o equipamento, ele calculou quanto tempo de tratamento ele tinha conosco da clínica e ele pensou, vou investir, vou ter o equipamento, depois eu vendo ainda. Ele pensou certamente isso. E aí o que aconteceu? Ele me deixou o equipamento, eu ainda fiz o cálculo. A área de emissão da potência do equipamento, porque o comprimento de onda ele acertou segundo o manual da China. O comprimento de onda, então, a dose, a área, e eu calculei quanto tempo ele demorava para dar 5 joules. Dava mais ou menos 16 horas de aplicação para ele aplicar 5 joules numa área. Tá? E tenta explicar para o gringo, gringo para nós lá é italiano, tenta explicar para o italiano que não vai dar 16 horas, ele vai ter que ficar o tempo todo com o recurso aplicando fototerapia. Vou dar mais um exemplo importante. Ultrassom, ultracavitação. A ultracavitação deu um boom no mundo todo. Um boom no mundo todo, tá? Está se vendendo muita ultracavitação no mercado. A cavitação é um excelente recurso. Se mostra que a ultracavitação, ela se utiliza o fenômeno de ressonância. Então, ela acerta a frequência do adipócito e ela rompe a membrana adipositária. Então, tem estudo histológico mostrando que um dia depois e 12 dias depois, tu ainda está eliminando adipócito tecidual após a aplicação de ultracavitação. O que acontece? Cavitação é um fenômeno acústico de qualquer aparelho de ultrassom. Só que o equipamento de ultracavitação que os caras vendem lá fora, já tem alguns no mercado, é de 40 kHz. Ultracavitação, cavitação é 40 kHz. Tem muitos de vocês que têm na sua casa equipamentos de 1 e 3 MHz. Eles não vão fazer necrose adipositária. Eles vão trabalhar por outra via que é lipólise. Aumenta a norepinefrina, a permeabilidade adipositária e gera lipólise. Não estou falando que não funciona. Eu tenho equipamento de 3 MHz. Só que vocês têm que olhar o... Vocês estão entendendo? Não pode mais ir pelo nome. Se vocês forem pelo nome, vocês não vão encontrar o que o artigo científico está dizendo. Estão fazendo essa relação? Isso é muito importante. Ó, a ideia da ultracavitação é de 28 a 80 kHz. Se vocês querem saber se o equipamento de vocês faz a cavitação instável, por conta de ressonância de 28 a 80 kHz, que é um equipamento que vai ter uma profundidade muito grande. Não estou dizendo que os outros não funcionam, não é isso.
Eu só estou dizendo que nem tudo que se parece é no mercado da estética. Eu vou ter que dar mais um exemplo ainda para fechar, porque eu poderia passar muitas horas dando exemplo. Rosácea. Quem trabalha com facial, levanta a mão. Pode descer a mão. Concorda comigo que rosácea é uma das afecções mais difíceis de se tratar? Sim ou não? Quem é do sul, nem se fala, né? Porque toda hora a gente está 0 graus e daqui passa uma semana está 30 graus. A influência climática está diretamente relacionada. Eu fui para a revisão semática, eu já estou dando o insight para vocês aqui. Chega uma afecção que eu não estou conseguindo dar resultado, eu paro tudo e vou estudar. Rosácea. Nós não conseguimos dar resultado em rosácea. Só um pouquinho. Vou largar os livros de mão, vou me atualizar. Fui para a revisão bibliográfica e conseguimos esses resultados com uma paciente, tá? Em termos de rosácea. Ok? E essa é uma paciente crônica, que nunca tinha resultado na sua prática clínica. Quando eu vou para a revisão, qual é o padrão ouro? Pode ir no Trip Database, bota rosácea, vai subir lá, azelaico. Tem um monte de gente vendendo azelaico ali embaixo. Só que o azelaico, para ser efetivo no tratamento de rosácea, a concentração tem que ser de 15% a 20%. Então não adianta comprar o azelaico, amigo. A evidência científica está no azelaico de 15% a 20%. Essa é a sacada. Então o que nós estamos fazendo no nosso mercado? Nós pegamos uma coisa, pegamos todo o know-how, a ideia do nome e se coloca aqui no mercado e a gente está comprando e às vezes vocês não estão dando resultado na prática clínica de vocês porque vocês compraram gato por lebre. Entenderam isso? Isso é muito importante. E aí eu vou fechar ainda com o artigo de 2019 que eu achei muito sensacional. Eu já coloquei na tradução. Só para ter ideia, ok? Sobre radiofrequência fracionada. Porque o objetivo agora, o que vai acontecer nos próximos meses? Nós que já estamos no mercado da estética, já estamos acostumados com isso. Nós vamos ter uma enxurrada de equipamento de radiofrequência no mercado. Então, muito obrigado, professora Mariana, por me dar a oportunidade de estar falando antes da galera comprar. Muito obrigado. Olha isso, nós vamos ter uma enxurrada de equipamento. O que vocês têm que estar atentos? As evidências para hiperidrose, para rejuvenescimento, para a questão de cicatriz de acne, vão com agulhas de até 3,5. São doses altíssimas, que nós estamos falando de 72 graus de aquecimento da derme. E eu vou um pouco mais para o artigo. Dor é a queixa principal. Os caras estão falando, dependendo dos pulsos que se ciclam na máquina, de anestesia tumescente. Ok? E aí, olha só. E ainda, topicamente, existem alguns equipamentos que causam dor. E o autor fala o seguinte, é o autor que está falando, não sou eu. Na opinião do autor, a eficácia dos dispositivos indolores deve ser questionada. E esse indolor é após o anestésico tópico, para vocês terem ideia. Então, antes de investirem não só em radiofrequência fracionada, em qualquer outro equipamento, não se esqueçam que na área da estética, nem tudo que se vê é o que parece, e nem tudo que parece é o que realmente é. Uma boa tarde.